Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas, então, que nos acompanham aqui. Essa é a primeira live aqui do nosso escritório, Pereira Jorge Zagonel e Torres, uma série de lives que nós pretendemos fazer ao longo do tempo. E hoje a live seria com o Dr. Murilo Pereira Jorge, né? O Dr. Murilo, ele teve, infelizmente, uma situação de família, uma fatalidade que o impediu de participar, de realizar essa live hoje. Então ele me pediu para que eu substituísse e com muito prazer eu vou fazer isso hoje. Tá? Hoje, esse nosso encontro ele será juntamente com o Dr. Everton Adriano Moraes, né, que ele é psicólogo, professor da Universidade Tuiuti do Paraná, mestre em psicologia forense e doutorando em distúrbios da comunicação. Falaremos sobre parricídio, né? O tema é parricídio, uma análise sobre a ótica da psicologia forense. Um tema bastante interessante, né? O Dr. Everton ele vai passar a parte da psicologia forense, como a psicologia comportamental explica o fenômeno do parricídio e no que ele consiste. Eu vou fazer uma breve introdução da parte jurídica disso e depois eu passo a palavra para ele. Tá? Eu vou adicionar aqui o Dr. Everton na nossa live para que nós comecemos. Eu achei já. Peraí. Como é que tá aqui o nome dele? Demora. Ah, tá. Conseguiu? Não, peraí. Peraí. Não apareceu ainda. Eu não tô conseguindo assim. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não pode participar, tá marcando aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Probleminha técnico aqui, mas já dá certo. Liga pra ele. Estranho, né? Não achei. Eu achei, não tô vendo não. Quer que eu ligue pra ele mandar convite? Pessoal, estamos resolvendo aqui a questão. O Dr. Everton tá. Estamos ajustando aqui, daqui a pouco ele entra. Né? Bom, falar sobre essa questão do parricídio, né? É importante só antes da gente começar, até para esclarecer para todos no que consiste essa. Pera aí, só um pouquinho. Bom, Acho que vai dar certo aqui. ele mandou um convite aí agora. Só aceitar. Tá marcando aqui que ele não pode participar. Não pode participar. Enfim, pessoal, só pra gente, então, iniciar o assunto, né? O parricídio, o significado de parricídio é assassinato, né? De pai, mãe, avô, avó, qualquer figura parental, né? Vejam, o parricídio significa pai e mãe, né? Tanto faz esse ato ser praticado pelo
descendente contra o ascendente nesse sentido. Vamos ver, que eu acho que agora vai dar certo aqui. Agora vai dar. Deu. Pronto. Ele tem que aceitar ali. Aí. Doutor Everton. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Satisfação recebê-lo aqui na nossa página. Igualmente, muito obrigado. Boa noite a todos aí, a todas que fazem presente na live. Dr. Zagonel. E vamos lá. Isso aí. Doutor, antes aqui da tua entrada, eu estava só explicando, né, que eu estou substituindo o Dr. Murilo por conta de questões familiares aí que acabaram acontecendo. E o doutor foi colega de mestrado do Murilo em psicologia forense e é psicólogo, né? Estava apresentando aqui um breve resumo aqui. O Dr. Everton é psicólogo, professor da Universidade de Tuiuti do Paraná, mestre em psicologia forense e doutorando em distúrbios da comunicação. É um prazer estar aqui conversando contigo hoje. E a gente vai... vou só falar algumas situações aqui bem pontuais e passo a bola, né, para o doutor aí continuar, tá bom? Tudo bem, fico no aguardo aqui. Vamos lá. Então tá bom. Então vejam, pessoal, o direito, ele como uma área que estuda a sociedade, né, com o objetivo de regulá-la. A psicologia, por meio dessa análise, também faz um estudo do comportamento humano e os múltiplos fatores que influenciam. Quando a gente vai falar sobre essa temática de parricídio, a interdisciplinariedade entre essas duas ciências é fundamental, né? O direito e a psicologia devem ser lidas e estudadas de maneira integrada para que essa compreensão do fenômeno do parricídio seja completa. O que a gente não vê isso acontecer em muitos casos, né, na realidade. De que forma isso chega no processo? Né, através do estudo psicossocial. Né? É possível que as informações necessárias da psicologia que o magistrado tenha que absorver para conduzir o processo, para calcular a dosimetria da pena, ou até para que os jurados possam julgar efetivamente uma qualificadora no crime de homicídio, né? Esse estudo psicossocial que é colacionado ao processo, né, durante a instrução, ele é importante nesse sentido, tá? Então, o trabalho da parceria entre a psicologia e a assistência social possibilita dar uma atenção, né, a esses detalhes, né, que extrapolam a competência do judiciário, né, do operador do direito especificamente. Então, essas situações em que muitas vezes limite entre pais e filhos, né, que a gente vê a levar um filho a cometer um ato extremo de acabar com a vida do seu ascendente, isso de várias formas pode, como o Dr. Everton vai explicar aqui, de várias formas isso pode ser ocasionado, né, por maus tratos, por um longo histórico de violência na vida dessa pessoa, e de que forma o juiz deve ler isso e até de que forma isso influi na dosimetria da pena ou na condenação em uma específica qualificadora ou não, ou até na hipótese de legítima defesa, né? De que maneira isso pode ser influenciado e de que maneira a psicologia deve ser lida, né, durante um processo. Então, é importante a gente entender isso, entender que o direito, ele sozinho, ele não resolve essas questões, ele precisa se valer de outros ramos aí de conhecimento, como a psicologia e a psicologia comportamental nesse sentido, né? Então, doutor Everton, eu gostaria de te passar a palavra. Estou aqui para aprender contigo também sobre esse assunto que tanto interessa a todos nós aqui. Uma boa noite e muito obrigado pela presença. Vamos lá. Novamente, boa noite a todos, a quem chegou agora, a todos que estão na escuta aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Meu muito obrigado também ao professor Dr. Murilo.
pelo convite, pela participação aqui. Nós fizemos essa fala já alguns anos anteriores a respeito do parricídio na ótica forense, sim, de psicologia forense. Isso foi bem interessante. Nós tivemos alguns resultados bons assim em relação à participação, em relação à interação. Eu acredito que vai ser algo bem esclarecedor aqui para todo mundo que está nos ouvindo agora, para todas as pessoas que estão na escuta aqui. Só me apresentando assim, então eu sou Everton Adriano de Moraes, de formação em psicologia. Minha área de estudo voltada à psicologia é a neuropsicologia. Então, eu desenvolvo aspectos neuropsicológicos dentro da psicologia em relação às minhas pesquisas, meus estudos. E a psicologia forense é uma das áreas de formação que eu tenho. Então, eu trabalho com aspectos neuropsicológicos dentro da psicologia forense. E um dos estudos que nós levantamos, assim, em relação a pesquisa, estudo, leituras, voltados ao aspecto emocional dentro da psicologia forense, que envolve diversas questões. Assim. Uma delas que eu desenvolvi também, algumas pesquisas, foi a respeito dos maus tratos. Então, o que são os maus tratos dentro da psicologia forense, né? O que refere-se a isso? Todo ato de violência, seja ela física, psicológica, sexual. Então, essa violência ela pode acarretar alterações no desenvolvimento, na vivência do indivíduo. E isso acontece e pode acontecer desde a infância, assim, dependendo das relações. Então, uma criança que sempre aquela dúvida, né? O que acontece, como educar uma criança no sentido de trazer disciplina, como educar uma criança no sentido de impor limites e desenvolver de forma educacional essa criança. Assim. Então, todas as pesquisas que eu procurei desenvolver no âmbito forense, tanto com crianças, tanto com adolescentes em conflito com a lei, o que buscava se compreender? Quais são esses aspectos psicológicos, isso de um modo geral, que influenciam em relação ao desenvolvimento do indivíduo como um todo e o que isso tem a ver com a psicologia forense e o que isso, no caso, tem a ver com o parricídio, que é a nossa fala aqui. Só para trazer alguma noção para que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, para vocês terem ideia em relação ao parricídio, aproximadamente 44% foram feitos alguns levantamentos ali no início da segunda década dos anos 2000. Foram feitos alguns levantamentos a respeito de parricidas e qual era o desenvolvimento destes parricidas. E aí o que foi identificado? Aproximadamente 44% desses indivíduos, os parricidas, eles apresentavam algum transtorno mental, algum transtorno psicológico. Algumas pesquisas trazem essas informações. Outro ponto também interessante é que não apenas o transtorno psicológico, mas a maioria desses indivíduos apresentavam em seu desenvolvimento maus tratos. E esses maltratos desde ordem intradomiciliar quanto de forma geral. E o que acontece nesses maltratos? Aquele maltrato em relação à criança é aquela palminha de não coloca a mão na tomada porque você vai levar choque. Ou agora não é a hora de brincar, você pegou a folha da mamãe e agora você está de castigo. Então, quando nós falamos de maus tratos, são aqueles maus tratos de uma forma totalmente agressiva, violenta, se é que existe maltrato que não seja dessa forma. O que acontece? Outras pesquisas, isso em universidades da Inglaterra, foram investigar a respeito de maus tratos, em alguns orfanatos, se não me falha a memória, na Romênia. E aí essa pesquisa sendo desenvolvida, investigaram crianças que eram acorrentadas, crianças que eram presas, e ali justamente para não incomodar ou para não gerar nenhuma complicação ali na dinâmica do ambiente. E essas crianças, aí entrando na minha área em relação aos maus tratos, essas crianças demonstraram uma alteração neuroanatomo-fisiológica em relação a crianças que não sofreram aqueles maus tratos e também estavam em ambientes assim como orfanatos. Essas crianças mostraram uma redução em relação a estruturas cerebrais de aproximadamente 8%.
Então, o que que acontece nisso? Os maus tratos, eles são precursores de situações que futuramente vão atrapalhar no desenvolvimento humano e na dinâmica do ambiente. Em relação ao parricídio, como eu disse, isso pode influenciar diretamente em condições como, por exemplo, de enfrentamento. Então, como a criança vai lidar futuramente com estratégias de coping, por exemplo, que é em relação a criar estratégias para saber lidar com uma situação aversiva, para lidar com situações agressivas, de maus tratos, o que ela vai fazer com todo esse pacote que chega até essa criança e depois na adolescência e na fase adulta, quais serão as consequências disso. Retomando a minha fala inicial ali, então, dos parricidas, que é o nosso assunto foco aqui, estes parricidas que demonstram ali um comportamento inadequado, agressividade, existe uma explicação desde um funcionamento biológico até a questão de dinâmica de ambiente. Alguns artigos que nós temos na literatura que mostram de cuidadores, pais que cometem essa agressão física, agressão psicológica, agressão verbal, e essa criança, ela apresenta esses comportamentos inadequados na escola, junto aos amigos, com outros familiares, e na literatura mostra-se, tem um caso muito interessante, que até o professor Murilo me apresentou esse caso, de uma mulher que ela sofreu abuso sexual do pai durante anos. Ela teve mais de 30 filhos assim com o pai, e aí com vários abortos também. E esses filhos que foram ali gerados até que durante muito tempo, a mãe ela acobertava aquele crime, e acobertando esse crime ela fazia com que o pai não fosse punido quanto aquilo, e o índice de notificação em relação àquilo, da situação, era mínimo. Ela não conversava com ninguém, não falava com ninguém, muito menos noticiava isso aos órgãos competentes. E, diante disso, ela só tomou uma atitude, que ela pagou cerca de 700, 800 reais para um ou dois capangas para matar o próprio pai, só depois que ela soube que ele tentou fazer a mesma coisa com uma das filhas dela. Então a gente vê todo um quadro assim de desenvolvimento extremamente catastrófico diante de uma situação de desenvolvimento, e aí eu estou falando de aspecto psicológico de um modo geral. Quando a gente fala de situações de estresse, por exemplo, onde uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto é colocado diante de uma situação de violência, o que acontece? Falando de funcionamento biológico, eu tenho reduções de estruturas que têm o papel fundamental de funcionamento de memória, de funcionamento de funções que nós chamamos de funções executivas, como controle inibitório, tomadas de decisões, entre outras capacidades desenvolvidas complexas de âmbito cognitivo. Por que isso acontece? Porque existem liberações químicas no funcionamento e na dinâmica do sistema nervoso que afetam diretamente, são afetadas diretamente por causa dessa dinâmica biológica ambiental. Então, a importância de entendimento, de fala na psicologia, isso é bem importante para nós, a fala, trazer o que está acontecendo, falar o que está acontecendo. Por quê? Porque isso vai afetar diretamente e vai gerar consequências severas no futuro. E isso pode ser de curto, médio ou longo prazo. Maus tratos que acontecem de forma crônica podem gerar mudanças permanentes no sistema nervoso. E assim, como lidar com isso, de que maneira lidar com isso, essas estratégias de coping que eu falei anteriormente são bem importantes, de como lidar, de como solucionar esse problema, de como enfrentar esse problema, de como saber o que pode ser feito, quais são os órgãos competentes que podem auxiliar nisso, para evitar uma situação que pode e que vai comprometer o desenvolvimento humano, que vai gerar mudanças anatomofisiológicas e que futuramente pode gerar uma situação catastrófica, que é a situação do parricídio. Bom, a princípio é essa fala como um todo, assim, eu acho importante trazer esse aspecto biológico, mas também de ordem psicológica e a dinâmica do ambiente com o comportamento também. Bacana, professor, muito interessante, um tema
né, profundo, que demanda aí bastante reflexão, bastante estudo nesse sentido. E veja, é interessante a gente observar de maneira breve aqui alguns apontamentos, né, com relação à problemática disso no direito, especificamente, né. A literatura forense, né, vai apontar que a maioria dos parricidas aí sofreram esses maus tratos na infância e etc. O meio jurídico, né, ele vai considerar, via de regra, esse crime como um homicídio qualificado, né? Seja por um motivo fútil, seja por um motivo torpe. Isso vai ser analisado conforme o caso, mas geralmente os parricídios, né, pelos estudos da psicologia forense, aí, as melhores literaturas vão indicar que são crimes cometidos com grande violência, e essa grande violência que é praticada geralmente é entendida no jurídico, no âmbito do direito, como uma qualificadora de meio cruel ou de recurso que impossibilitou a defesa, quando na realidade a gente vai observar que a psicologia forense vai tratar isso de uma maneira um pouco diferente, né? Então, por exemplo, nas pesquisas aqui que a gente faz, algumas pesquisas foram analisadas aqui que apenas 8,9% dos casos de parricídio foram levantados essas problemáticas de maus tratos dos parricidas, né? Que eles sofreram tudo isso e de como isso influenciou o desencadeamento da conduta violenta dele, né? Na grande maioria dos casos, o que vai acontecer é que tanto a imprensa como policiais que investigam, né, apontam apenas esses motivos fúteis, como uma discussão, uma mera discussão, uma briga, uma mera desavença familiar que acabou desencadeando numa agressão. Então, a real motivação nos processos, ela acaba não sendo investigada, né? Como esse histórico enorme de maus tratos. Isso acarreta numa interpretação psicológica, numa interpretação jurídica muitas vezes equivocada, né, professor? Isso Posso contar outro caso claro, também? fica à vontade, fica à vontade. Outro caso também que nós estudamos quando desenvolvíamos os estudos voltados à questão do parricídio foi de um caso onde uma mãe ela vivia com seu filho, mas abusava fisicamente, abusava sexualmente do filho também. E aí, certo dia, depois de muito tempo, de muitos anos assim do abuso, o adolescente pela manhã foi escovar os dentes e aí estava fazendo alguma coisa dentro de casa. Quando a mãe veio, o agarrou e aí deu um beijo nele e aí falando várias coisas assim agressivas verbalmente ao adolescente. Quando de repente ele pega uma faca e dá inúmeras facadas na mãe ali. Mas uma das falas assim bem interessante a respeito da interpretação desse caso e isso é bem importante deixar claro assim que o parricida ele mata o algoz dele. Ele não mata a mãe, ele não mata o pai, ele não mata o tio, o irmão, ele mata aquele que traz o sofrimento para ele. Então esse foi um caso extremamente forte pela situação. Se não me falha a memória, foram mais de 70 facadas e depois que ele matou a mãe, ele tirou o corpo, lavou o banheiro, como se assim, para a pessoa que vê de fora, como se nada tivesse acontecido. Então, como até trazido aqui, não é algo de uma pequena discussão, aconteceu é uma consequência de fatos que acontecem e muitas vezes não são levados em consideração. É verdade. Isso é algo bastante verificado, né? Você vai ter... porque, assim, o parricida, na maioria dos casos, né, doutor, aqui, o que a gente observa, você não vai ter, na maioria desses casos, um tratamento realizado com esses indivíduos até... Então, eles passam por todo esse maus tratos, né, durante a sua infância, sua adolescência, até a data do crime, especificamente. Então, para se livrar da agressão, obviamente, a violência acaba sendo a solução para se livrar desse agressor.
O problema é que nós, operadores do direito aqui, a gente costuma interpretar a ausência de arrependimento do parricida, que ele mostra uma sensação de alívio quando ele pratica o crime, porque ele se livrou do algoz dele, mas isso para o direito é interpretado como uma frieza, insensibilidade, um mau caratismo, algo do tipo, que afeta até a dosimetria da pena desse indivíduo. O magistrado, quando ele percebe que o indivíduo não se arrepende, que ele interpreta isso de maneira negativa, como uma certa frieza, né? Ele acaba agravando a pena, né? Na dosimetria da primeira fase da dosimetria da pena ali, quando analisa a personalidade do réu. Aqui é interessante até eu lembrar que isso é lombrosiano, né? Cesare Lombroso, ele dizia que a aberração do sentimento é a nota característica do criminoso. Você transforma aqui um direito penal do autor, porque ele demonstrou isso, então em todos os casos ele será frio e ele deve ter a sua pena aumentada, quando na verdade não se trata disso, né? Isso talvez, se o estudo psicossocial fosse analisado de uma maneira diferente, o estudo psicossocial no processo que demonstra esse histórico todo de violência recebida por esse indivíduo, que nesse ponto é réu, talvez esses equívocos não se verificassem, né, doutor? Por isso eu comecei falando da interdisciplinariedade entre o direito e a psicologia. Como isso é importante para a gente interpretar a norma de maneira adequada e não aplicar uma reprimenda ali totalmente equivocada, como acontece nesses casos. Sim, a longo prazo, como eu falei da questão dos maus tratos, a longo prazo, um indivíduo que ele sofre os maus tratos, assim, essa alteração neuroanatomofisiológica, ela não é a única causa. A gente não pode também ser reducionista ao contexto biológico, por isso que é importante falar dessa dinâmica do ambiente ali. E aí o que acontece? Os aspectos emocionais, isso de ordem de empatia, por exemplo, o que as neuroimagens mostram de indivíduos que sofrem maus tratos de forma crônica, eles têm uma alteração em uma estrutura chamada amígdala cerebral, e essa amígdala cerebral ela é estressada por aquele estresse ruim a partir de uma substância chamada cortisol. E aí o que acontece? Toda essa alteração ela vai gerar um impacto de aspecto emocional, numa condição de um medo excessivo, de um estresse excessivo, e aí futuramente esse indivíduo, algumas pesquisas mostram que esse indivíduo ele tem uma inabilidade de avaliação subjetiva de empatia. E aí isso lá na frente isso vai causar uma disfunção de aspecto emocional. Então eu tenho uma mudança que vai acontecer em nível de funcionamento biológico, psicológico e social. Eu chamo isso de biopsicossocial. Por isso essa integralidade e essa multidisciplinaridade é bem importante a ser analisada desse tema. É verdade. Não, é fundamental, né? Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui também é a diferença social no tratamento, né? Que, por exemplo, uma mulher, vamos imaginar, né? Uma mulher que hoje sofre maus tratos do companheiro, do marido, e ela, num ato ali de livramento, pratica o homicídio, acaba matando o marido. Quando essa situação da vida da mulher ela fica constatada, a sociedade tende a olhar essa mulher, né, entender o comportamento dela até certo ponto, né, e ela ter ali a compreensão social, até porque ela estava sofrendo agressões contínuas. Isso a gente não vê acontecer com o parricida, né? Sempre o parricida ele é um maluco, calculista, frio, uma espécie de psicopata que matou os pais. O histórico dessas situações sempre ou muitas vezes é negligenciado pela mídia sensacionalista. Sempre o parricida é tratado como um monstro, né, que assassinou os pais, e não se busca entender o histórico daquilo. Qual foi a motivação, né? Essa é um complicador que vejo isso afetando o direito, afetando quem
opera o direito hoje, né? Sem dúvida nenhuma, professor. Isso é algo assim, claramente verificável. Uma última consideração da minha parte, né, é que essa violência empregada pelo parricida como sendo um estopim de um longo processo de violência sofrida, hoje a gente, no direito, tinha uma proposta, professor, que foi chamado pacote anticrime, que entrou em vigor, mas existia uma proposta no pacote anticrime que previa um excesso excusável na legítima defesa. Então, o texto era exatamente esse. O juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção, né? E aí a doutrina criticou muito esse trecho, porque é difícil de você mensurar o que seria a quantidade de medo, de surpresa ou de violenta emoção que seria necessária para que o juiz pudesse deixar de aplicar a pena ou diminuísse a pena sensivelmente. Mas vejo que essa proposta, para o caso do assunto que a gente está tratando hoje, talvez fosse uma saída para que o magistrado pudesse aplicar uma pena condizente ao ato ou até deixar de aplicar a pena, dependendo da circunstância que a gente vê no caso concreto, né? Aquele parricida que efetivamente sofreu muitas violências, muitos maus tratos, psicológico, físico, né? E de vários aspectos. Teve parentes ali próximos abusados sexualmente, sim, uma situação bastante caótica que poderia, esse trecho, possibilitar o juiz a ter uma aplicação mais justa da norma, né? Não sei o que o professor pensa com relação a isso. Um dos casos que eu trouxe a respeito da mulher que foi abusada pelo pai durante anos, houve absolvição da parricida nesse caso, assim. E aí tem até uma fala do promotor, deixa eu só puxar aqui, ver se eu consigo trazer essa fala aqui. Cadê? Eu teria que investigar aqui, daí tomaria tempo. Mas existe até a fala do promotor no artigo dizendo assim que a respeito de toda a situação, de todo o caso, que foram anos que isso foi acompanhado e a parricida naquela condição ali, ela foi absolvida. Então, assim, esse é o caso que eu conheço, mas não sei se teriam outros casos assim, mas o interessante é avaliar, como eu disse, dessa forma biopsicossocial, não se limitar não apenas a uma condição biológica, a uma condição ali em um só discurso, ou apenas um profissional, né? Mas esse acompanhado de toda essa situação ali. Existem instrumentos que vão conseguir avaliar toda essa condição psicológica, essa ação de estresse, essa ação motivacional. Então, tudo isso é possível, assim, diante da ótica da psicologia de um modo geral, e aí, nesse caso da psicologia forense, de investigar todo o contexto do que aconteceu, no caso da clínica forense, analisar o contexto, e não diretamente o indivíduo, mas o contexto de tudo que aconteceu, e isso é extremamente importante para avaliar como um todo e na sua integralidade. Interessante. Professor, a gente está com algumas perguntas que foram feitas aqui. Eu não vou conseguir ler todas por conta do tempo, mas tem uma pergunta da Susan aqui, que ela questiona o seguinte: filho com transtorno positivo desafiador, o TOD, né? Pode enfrentar o pai violentamente a ponto de... O que o professor pode nos falar sobre esse assunto? Assim, não sei se é da tua área de pesquisa isso também. Assim, não é uma relação direta de causa e efeito. Então, por que não é uma relação direta de causa e efeito? Então, existe um transtorno psicológico, no caso, o transtorno opositor desafiador, e aí, consequentemente, isso pode se tornar um caso de homicídio e, no caso ali, que a gente está discutindo, um parricídio. Por quê? Porque existem outras variáveis que devem ser analisadas. Então, o dia a dia na escola, o relacionamento com outros membros da família, quais são as estratégias que esse indivíduo ele desenvolve, a capacidade de resiliência,
o cupping, como eu falei, as estratégias de enfrentamento, de análise de estratégias. Então, tudo isso é importante que seja avaliado. Pode ser que, consequentemente, de forma crônica, esses maus tratos, a violência desenvolva junto com esse transtorno um caso de parricídio, pode ser que isso aconteça, mas não é uma relação de causa e efeito. Se tiver, isso pode se agravar e se tornar um parricídio. Assim. Não dá para a gente afirmar isso. A gente está falando de comportamento humano, então não existe essa lógica direta ou relação de causa e efeito que vai acontecer diretamente. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui. O parricida, ele pode ser, pode ter alguma relação com a psicopatia ou não? O que o professor diz sobre isso? Assim, a psicopatia não dentro da psicologia forense, não é uma das minhas áreas de estudo, assim, mas o que eu sei é que são mecanismos de desenvolvimento diferentes. Existe uma grande discussão até dentro da psicologia forense a respeito da psicopatia, quanto à consideração de ser um transtorno ou não. Existem alguns posicionamentos que não consideram como um transtorno, outros consideram, e aí existe a questão aí do direito, que o doutor pode falar melhor a respeito disso, sobre a questão de inimputabilidade, de como tratar essa situação, então, a respeito do parricídio. E aí, por causa disso, dessa questão de ser considerado ou não um transtorno, eu vejo que existe também uma dificuldade de relacionar que todo psicopata pode desencadear uma condição de parricídio, assim, teria que investigar, teria que ter a leitura na literatura, e aí, a partir disso, chegar a algumas considerações, mas confesso que, porque não ser especialista no assunto de psicopatia, eu não consigo avançar nessa resposta. Tá certo. Professor, uma última pergunta nossa aqui, o nosso colega, Dr. Marcelo Bauser, aqui, que é promotor, inclusive, do Tribunal do Júri de Curitiba, vai fazer a live com o Dr. Zagonel na quinta-feira, falando sobre desafios do Tribunal do Júri. Obrigado pela presença aí, doutor Marcelo. Ele está perguntando qual que é a tua visão sobre o caso da Suzane von Richthofen. O que o professor chegou a estudar esse caso, analisar essa questão desse parricídio especificamente? Eu não cheguei a estudar, confesso que eu não fiz a leitura assim de uma forma mais detalhada, fiquei apenas com alguns comentários mais superficiais, assim, mas os colegas que estudam, eles vão traçar ali alguns comportamentos, vão falar de algumas condições ali do desenvolvimento dela, alguns colegas vão chegar e vão falar que existem casos e vão afirmar em relação à psicopatia, dessa questão da frieza, do acometimento do crime, dentro dessa condição de frieza. Então, são várias condições ali que podem caracterizar, e aí aquele quadro ali de parricídio, né, que ela chega a matar os pais ali, deveria ser investigado daí por alguém que estudou diretamente o caso, para falar o que foi, o que ocasionou diretamente a motivação do crime. Mas aí teria que investigar o desenvolvimento dela, a relação com os pais, e se isso teve algum fator ali que influenciou diretamente nesse assassinato. Assim. Mas como eu não li detalhadamente, eu não consigo afirmar assim, o que a característica disso, assim, se ela é uma psicopata, se existem ali, eu não sei se foi feita a avaliação psicológica disso, se foram chegadas as considerações, aí teria que conversar com um especialista em psicologia forense que domina a psicopatia para trazer essa caracterização a respeito disso. Perfeito. Professor, quero agradecer imensamente tua presença aqui, brilhante, né? Muito enriquecedora os teus ensinamentos, tuas palavras. É um assunto super interessante, provoca muitos questionamentos, várias perguntas aqui que fizeram, a gente não, em razão do tempo, já está encerrando aqui, a gente não consegue responder. Talvez a gente volte a falar sobre isso em outra oportunidade. Acho que cabe mais uma live para discorrer sobre esse assunto por um outro enfoque, né? Eu quero só deixar, lembrar a todos que essa live fica gravada na nossa página, no IGTV, então é possível que todo mundo acesse depois. E lembrar que na quinta-feira, dia 9 agora,
o Dr. Luiz Roberto Zagonel e o Dr. Marcelo Bauser vão ter esse bate-papo aqui sobre o Tribunal do Júri, desafios e experiências, né, ali na atuação em plenário. Então, muito obrigado, professor Everton. Grande abraço a todos que acompanharam, a todas e todos que estão acompanhando. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço a todos os presentes aí. Grande abraço, até mais. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.